Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação, ele vai tratar da questão dos riscos que a democracia brasileira corre, né? As ameaças que frequentemente o presidente Bolsonaro tem feito à democracia brasileira, né? Ameaças que ele faz porque, pelo jeito, tem receio de que as urnas não confirmem o resultado que ele gostaria que dela saísse, e aí, consequentemente, pode declarar que esse resultado das eleições não vai ser exatamente o resultado verdadeiro, o resultado correto. Claro, sempre dentro da narrativa do presidente. E ao fazer isso, ele tem mobilizado, por exemplo, a sua condição de comandante em chefe das Forças Armadas, que é uma situação que é determinada pela Constituição brasileira, mas que na fala do presidente aparece muitas vezes misturada com a ideia de que as Forças Armadas estão ao seu lado na condição não só de presidente no cargo, mas de candidato à sua própria reeleição, né? Como se elas fossem ali um instrumento pessoal do presidente para fazer com que a sua vontade prevalecesse. E aí, claro, nesse momento ele diz que o povo precisa ser ouvido, e quando ele fala em povo, ele está se referindo muito particularmente aos seus seguidores, aos seus apoiadores, e precisa ser ouvido dentro daquilo que ele considera que é adequado, e não necessariamente aquilo que a própria Constituição diz, o que a legislação brasileira diz, ou que a pluralidade de grupos existentes na sociedade brasileira pode desejar. O fato é, esse discurso do presidente foi se tornando cada vez mais estridente. Ele faz, inclusive, uma convocação para o 7 de setembro, como já havia ocorrido no ano de 2021, né? Uma convocação para o 7 de setembro, que ele diz que vai ser o último aviso que ele e o povo, de novo, nesses termos que ele coloca, vão dar aos homens de capa preta que parecem surdos para o que o povo deseja, para, de novo, usar as palavras do presidente, e algo que tem muitas vezes a cara de um ultimato, ainda por cima, porque ele queria, por exemplo, no Rio de Janeiro, fazer uma mobilização popular junto com uma parada militar, né, na praia de Copacabana. Pelo jeito não vai dar certo juntar essas coisas, mas de qualquer maneira as sinalizações vêm sendo dadas repetidamente. O fato é que depois de muito tempo, parece que a sociedade brasileira começa a reagir de forma mais vocal, de forma mais clara a essas ameaças autoritárias do presidente Bolsonaro, né? E não só a sociedade brasileira, talvez inclusive ajudado por essa mobilização, o Tribunal Superior Eleitoral também tem tido uma postura mais firme ultimamente. Chegou até ao ponto de determinar o afastamento da comissão dos militares que foi lá aferir o funcionamento do processo eleitoral, de um coronel que andou postando aí fake news sobre as urnas, teve posturas muito nitidamente partidárias, inclusive atacando opositores do presidente da República, né? Enfim, o fato é, nós estamos num momento complicado, um momento em que parece que há um risco real para a democracia brasileira e a sociedade tem reagido. Tivemos aí o manifesto dos juristas, né, que foi promovido aí por membros da Faculdade de Direito da USP, ex-alunos, e aí foi agregando muita gente, já passou de 800 mil assinaturas. Se bobear no momento que eu estou gravando isso aqui, a gente está gravando no dia 10 de agosto, véspera do dia, aliás, em que vai haver um ato em prol da democracia, justamente no Largo São Francisco e em várias outras escolas de direito espalhadas pelo país, porque 11 de agosto é uma data importante para as escolas de direito, né? E nós estamos gravando isso na véspera, já passou de 800 mil assinaturas, é capaz de estar chegando perto das 900 mil. Há também um manifesto que foi elaborado pela Unicamp, há um manifesto importante elaborado no âmbito da Fiesp, com apoio também da Febraban, talvez trazendo uma novidade aí, que é o envolvimento dos empresários na defesa da democracia. Enfim, para entender todas essas coisas, entender a situação em que nós estamos, compreender o significado disso tudo, nós temos hoje um convidado especialíssimo, que é o professor José Álvaro Moisés. O professor José Álvaro Moisés, ele é cientista político, é um professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, onde ele hoje coordena também o grupo de estudos da qualidade da democracia, no âmbito do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP.
né? E lá ele é um professor sênior, essa a função que ele vem desempenhando no âmbito do IEA como líder aí desse grupo de pesquisa. Né? E o Zé Álvaro Moisés tem muito acompanhado essas questões, realizou inclusive no âmbito do IEA seminários recentes tratando desse problema dos riscos e da qualidade da democracia no bojo desse projeto que ele lidera. E para tentar entender esse problema, eu vou começar, claro, além de dar as boas-vindas para o Zé Álvaro, né, pedir a ele que explique para nós o seguinte. Zé Álvaro, por favor, você pode dizer para a gente qual é o significado desses manifestos diante da situação que a democracia brasileira hoje vive? Por favor. Cláudio, eu quero em primeiro lugar agradecer esse convite, inclusive porque tenho muita identidade com esta ideia de que fora da política não há salvação. Essa é uma afirmação extremamente importante, porque ela indica que a política afeta a vida das pessoas no sentido o mais amplo possível, inclusive em aspectos específicos. E é por essa razão que é importante que as pessoas participem. Não é? Então, esse debate nosso, essa conversa, faz parte desse processo de afirmar a importância da política contra o que foi, durante algum tempo, não é? Uma série de afirmações, de movimentos, não é? De denúncia da política ou contra, propriamente, o significado da política. Não é? Eu acho que você levanta uma questão extremamente importante, quer dizer, o retrospecto que você faz sobre os riscos que nós estamos vivendo, eu acho que é muito correto, muito específico, não é? Eu estou de acordo. De fato, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ao longo desses últimos quase 4 anos, foi se constituindo numa ameaça, especialmente por causa dos ataques que ele faz às instituições. Não é só o ataque às instituições, é um ataque a minorias, a segmentos sociais da sociedade e também a concepções, porque ao afirmar a sua defesa da ditadura e do regime militar, e ao colocar em questão precisamente a soberania dos eleitores que vão escolher o novo governo, ele se confronta, ele se defronta com elementos extremamente importantes de definição do que é a democracia. Na democracia é muito importante reconhecer que a soberania é dos eleitores, das pessoas comuns, que ao fazerem a sua escolha também direcionam para onde querem que o governo se dirija. Não é? Então, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos vivendo um momento com essas cartas às brasileiras e aos brasileiros, não é? E o documento da Fiesp e os atos públicos que estão se realizando em inúmeras regiões do país em torno do significado dessas cartas, é um despertar da sociedade civil. É um despertar, digamos, é como se a certa altura tivesse caído a ficha para uma série de segmentos da sociedade que nós não podemos apenas observar o que está acontecendo, é preciso ir à ação. Ação positiva, ação pacífica, ação aberta à tolerância da diversidade, mas, de alguma maneira, agir para defender a democracia e para reafirmá-la. E eu acho que isso remete para nós ao conceito de sociedade civil. O conceito de sociedade civil é interessante, ele teve uma trajetória desde o século XVII extremamente interessante. Começa com os justnaturalistas, especialmente com Hobbes, Locke, mesmo Kant, né? Que, de alguma maneira, formulam a noção de sociedade civil com uma contrapartida do chamado estado de natureza. O que era o estado de natureza? Era a ideia de que, antes das normas, das regras, antes da fundação, precisamente da política com a qual pode haver salvação, no estado de natureza, o conflito, a expressão dos interesses da maneira mais direta, sem nenhuma norma, sem nenhuma regra, né? Apenas a afirmação dos interesses poderia levar a um permanente conflito, a um permanente estado de guerra, que o Hobbes chamou de guerra de todos contra todos. Né? Então, para esses autores do justnaturalismo, a noção de sociedade civil aparece identificada com a noção da construção do Estado. É a regulação, a normatização, a organização, por assim dizer, da política, com regras, normas, mecanismos pelos quais decisões poderiam ser tomadas e, portanto, o respeito às diferenças, não é?
é essa institucionalização que se contraporia ao estado de natureza. Mas esse foi um conceito, digamos assim, de alguma maneira subsumiu, acabou colocando a noção de sociedade civil dentro da construção do Estado. Foi preciso uma evolução que veio depois, passando por Rousseau e a ideia de contrato social, mas que eu acho que aterriza especialmente nas contribuições de Marx e de Gramsci, que associa a ideia de sociedade civil com o que também com a noção que nós temos hoje. Ou seja, com uma noção segundo a qual a sociedade civil é a agregação, a associação de indivíduos, grupos sociais, classes sociais, não é? Segmentos que, de alguma maneira, neste âmbito da sociedade civil, a organização que eles fazem diz respeito à definição do que eles querem da política, não é? Indivíduos, grupos, pessoas, personalidades, mas principalmente associações. Eu acho que é interessante, é uma mudança do conceito. Há uma mudança já em Gramsci em relação ao que o Marx formulava, que o Marx pensava a sociedade civil fundamentalmente apoiada na ideia das relações econômicas. A sociedade civil era o que ele chamava de sociedade burguesa, não é? Que, num certo sentido, era a infraestrutura sobre a qual se constituiria a política, o Estado e digamos, as noções de hegemonia de como funciona a sociedade. O Gramsci vem e diz, não, espera um pouquinho, na verdade, a contraposição é entre Estado e sociedade civil. E a sociedade civil, ao se constituir, ela abre a possibilidade de reformular as noções da política. Ela abre a possibilidade de pensar propriamente a dimensão que ele chamava de hegemonia, que é a de como grupos que são dominantes convivem com os grupos que são dominados. Não é uma coisa simples, né? É complexa. Mas eu estou relembrando o conceito apenas para sugerir o seguinte: onde é que nós estamos nisso? Nós estamos exatamente no panorama, na circunstância em que diferentes agrupamentos da sociedade não apenas estão despertando para a importância da política e para utilizá-la como salvação da sociedade, mas também se organizando, em alguns casos se dando conta de que é preciso aperfeiçoar a organização, avançar nessa direção, não é? Então, em relação a esse panorama, eu chamaria atenção para 3 dimensões que nós podemos, de alguma maneira, caracterizar a experiência da sociedade civil brasileira, não é? Digamos assim, o domínio mais tradicional é aquele que foi representado durante um bom tempo, não é? Por instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, não é? A CNBB e organismos semelhantes das igrejas, não é? Quer dizer, de certa maneira, as organizações mais tradicionais da sociedade civil tinham uma dimensão corporativa de organização de segmentos, né? Mas também de, digamos assim, perspectivas de como pensar a sociedade, de como organizar a sociedade, de como defender interesses de agrupamentos específicos no plano do Estado, né? Por exemplo, eu trabalhei na minha tese de doutoramento, nos anos 50, nos anos 60, as sociedades de amigos de bairro, né, que eram muito fortes em São Paulo. Só uma correção, não foi a sua tese escrita nos anos 50 ou 60, você estudou os anos 50 ou 60. Eu estudei os anos 50 e 60, boa correção, né? Mas a ideia que aparecia era que os bairros se organizavam para, de alguma maneira, reivindicar da prefeitura, do Estado, do governo federal, as condições de funcionamento, as condições que melhoravam a qualidade de vida. Quer dizer, era a organização local nessa direção. Eu participei também, Cláudio, da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, que nos anos 60, ao lado da UNE e de outras organizações, participou, de alguma maneira, né, da mobilização em torno das reformas de base que foram propostas pelo governo João Goulart, né? Quer dizer, essa é uma visão, digamos, da sociedade civil mais tradicional.
Eu acho que, em relação a isso, depois, em alguns momentos da história brasileira, você tem o que eu chamaria de um agrupamento mais circunstancial, agrupamentos mais circunstanciais. A exemplo deste que ocorre agora, não é? Quer dizer, juristas, advogados, intelectuais, artistas, professores universitários se reúnem e, digamos, percebem um momento especial da sociedade, da vida política da sociedade, de nós precisamos intervir agora. Isso se faz através de manifestos, através de mobilização, através de organização da sociedade. Mas é circunstancial, é muito momentâneo, não é propriamente, não é a Carta aos Brasileiros que emula, num certo sentido, a Carta de 1977, mas elas são expressões em momentos conjunturais muito importantes que pedem a intervenção de uma parte da sociedade, né? Eu queria mencionar como terceiro grupo o que eu chamaria a nova sociedade civil, em grande parte apoiada sobre um conjunto de organizações não governamentais que vem surgindo nos últimos anos e que tem um papel extremamente importante, não é, de repensar a política, repensar a democracia, entender que ela tem avanços, mas ela tem também áreas que precisam ser, o regime precisa ser aperfeiçoado para facilitar a participação e, num certo sentido, Cláudio, para, de alguma maneira, responder a uma indagação que tem sido, às vezes, acadêmica, mas que ela é muito mais, ela extravasa muito mais a dimensão acadêmica, que é qual é a qualidade da democracia. O conceito de qualidade da democracia recorre a uma interação entre princípios democráticos como a liberdade e igualdade, procedimentos como eleições e, por exemplo, os mecanismos pelos quais se dá o acesso à justiça e se faz justiça, não é? Mas também os resultados da democracia. Quais resultados? Os resultados em relação às grandes necessidades da população, aos grandes dilemas, como no caso brasileiro, a questão das desigualdades, né? O conceito recorre a uma interação dessas três dimensões. O que eu acho que é interessante no surgimento dessa nova sociedade civil é que ela está, de alguma maneira, um pouco diferentemente dos grupos anteriores, não é? Ela está fazendo referência exatamente a esta maior complexidade da construção da democracia. Eu vou avançar esse argumento citando três exemplos que me parecem que dão conta dessa nova realidade, né? O primeiro deles é um site, uma ONG que se chama Política por Inteiro, não é? O trabalho da política por inteiro é, de certa maneira, o de buscar as bases dos atos do executivo, a base das iniciativas do legislativo e estabelecer o que eles chamam um monitor de atos públicos para entender, especialmente na área do meio ambiente, o que o Estado brasileiro está fazendo. O que eu acho interessante nesse levantamento desse grupo Política por Inteiro, por exemplo, eles fizeram até recentemente 302 atos publicados nos diários oficiais que afetam, que representam intervenções do atual governo na área do meio ambiente, né? 1.692 portarias foram examinadas, 267 resoluções, 120 outras e 115 instruções normativas e por aí vai. Ou seja, é uma organização não governamental que está olhando qual é a atuação, qual é o resultado da atuação do atual governo, portanto, do Estado brasileiro, nessa dimensão extremamente importante que é do meio ambiente. E olhando, desculpa, só um detalhe, e olhando a área administrativa, né? Quer dizer, como é que decisões em nível administrativo podem afetar o meio ambiente e às vezes passar embaixo do radar da imprensa, né? Exatamente, instruções administrativas, quer dizer, do executivo, mas também do legislativo. O objetivo é ter um banco de dados, é isso que eles estão formando, um banco de dados que indica o que aconteceu
não só durante esse governo, mas principalmente durante esse governo, nessa área do meio ambiental. Agora, alguém pode perguntar, para que isso, né? E é aqui que eu acho que tem a grande mudança de qualidade em relação às demais experiências da sociedade civil, que é fazer este banco de dados para conhecer a situação, não é? A gravidade da situação do meio ambiente e começar a formular, desde já, propostas a serem oferecidas para o próximo governo, para, de alguma maneira, reconhecendo que nós vamos entrar numa fase de reconstrução do Brasil, reconstrução da democracia, reconstrução da intervenção do Estado na área do meio ambiente, ter propostas. Eles não querem apenas olhar, criticar, diagnosticar. Pelas informações que eu tive, pelo contato que eu tive, eles querem também formular alternativas e propor como seria possível, não é, avançar em relação a essa questão do meio ambiente, né? Então, esse é um primeiro exemplo que eu acho muito interessante e que eu acho que tem relação com essa visão da nova sociedade civil que está se organizando, não é, que não é apenas aquela apoiada sobre a dimensão corporativa ou as velhas associações, ou então a sociedade civil que se expressa em momentos circunstanciais de crise. Não, é permanente, tem continuidade no tempo, busca relações com instituições internacionais e pretende intervir de uma maneira mais contínua na política brasileira, né? O segundo grupo que eu queria mencionar é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS. A RAPS é uma iniciativa de empresários ligados ao Grupo Natura, com o Guilherme Leal, entre outros, né? E sob a direção executiva de uma colega nossa, cientista política, Mônica Sodré, e tem por objetivo, a RAPS, né, ela tem por objetivo discutir o papel da política, a ideia muito próxima do teu post, né, do teu blog, segundo a qual é a salvação, portanto, a busca de soluções se dá no campo da política. Eles têm também essa ideia de que a política tem o poder de mudar a vida das pessoas, razão pela qual ela deve envolver o maior número de pessoas. Mas o que a RAPS quer, de alguma maneira, é preparar novas lideranças. E me chamou muita atenção que eles têm mais de 750 líderes políticos em 20 estados e no Distrito Federal, que nesses 10 anos de funcionamento, eles têm 10 anos de atividade, passaram por cursos de preparação, de formação e de debate. Eu achei muito interessante, porque é essencialmente da natureza da democracia a ideia de que a democracia se volta para enfrentar os problemas que estão na sociedade civil, mas especialmente para uma noção de reconhecimento da diversidade própria da democracia, porque ela se refere à expressão de conflitos completamente diferentes uns dos outros. E a ideia aqui que a RAPS elabora é de como ter, através da formação dessas novas lideranças, uma perspectiva de reconhecimento, de respeito, não é, e de tolerância diante dessas diferenças. Não é? Acho que isso é muito importante. Só um comentário. Desculpa, Moisés, só um ponto para você tocar nessa sua discussão sobre uma entidade como a RAPS. Estou pensando que alguns até colegas nossos, né, às vezes criticam esse tipo de entidade, dizendo que elas estão querendo substituir os partidos políticos, né? Às vezes se referindo a RAPS, a Acredito, a Renova BR e outras, vamos dizer, de alguma maneira assemelhadas. Como é que você vê essa crítica? É interessante só para a gente pensar o lugar delas, né? Por exemplo, no caso da RAPS, eu me dei conta do seguinte, né? Alguns das pessoas que passaram pelo funcionamento da ONG, né, tem 228 mandatos eletivos distribuídos por 29 partidos, né? E aí, qual que é o procedimento? O procedimento é fornecer, produzir uma série de iniciativas de formação inclusive teórica, né, sobre o funcionamento da política contemporânea, né, o funcionamento da democracia, mas, ao mesmo tempo, respeitar a filiação de cada um dos membros aos partidos aos quais eles pertencem. E, de alguma maneira, segundo eu entendi, de estimular, de reforçar a presença das pessoas nos seus partidos
para, de alguma maneira, enfrentar alguns digamos, dos dilemas que os partidos enfrentam. Os partidos, muitas vezes, né, no Brasil, como nós sabemos, além da fragmentação partidária, que é enorme, tem partido demais que não necessariamente representa os eleitores brasileiros, né, os partidos são pouco democráticos internamente. Muitas vezes, as decisões de oligarquias que permanecem por um tempo muito longo, né, não estabelece uma conexão com os eleitores para integrá-los na democracia e para ouvir as suas demandas, para formar as preferências dos eleitores, né, que devem ser tratadas no Congresso Nacional e pelo Executivo. Então, eu entendi que da atividade da RAPS, principalmente dos cursos que eles realizam, os programas de liderança pública, que tem o apoio também da Fundação Lehman, um dos aspectos tratados é exatamente como eles podem e devem, nos seus partidos, constituírem forças de renovação, propor a renovação. Então, eu acho que a crítica de que, eventualmente, isso substitui os partidos não bate bem com a realidade. Pelo menos no caso da experiência que eu conheço um pouco, não conheço totalmente, mas um pouco dessa organização chamada RAPS, né? Que especialmente nas eleições de 2020, por exemplo, apresentou dos seus membros que foram formados nos cursos, na interlocução, é um esforço muito dialógico de estabelecer um diálogo interno, né, do que é a política, do que é a democracia, de como atuar, né? 187 membros se candidataram nas eleições de 2020, sendo que 58 foram eleitos. Eles contabilizam ter recebido cerca de 5,8 milhões de votos para os seus membros, o que eu acho que é muito significativo. Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção, Cláudio, neste caso, é que o surgimento, por exemplo, vai na mesma direção o Pacto pela Democracia, né? É uma outra ONG semelhante que faz um esforço também nessa mesma direção, de renovar a política através da formação de novos líderes, que eu acho que responde a um dos aspectos da crise, do que nós chamamos a crise da democracia no Brasil. Claro que a crise do Brasil não é só do Brasil, nós temos crise da democracia em vários lugares do mundo, em vários países do mundo, às vezes semelhante à nossa crise, especialmente quando está, digamos assim, localizada na temática da representação, não é? Um dos problemas mais importantes da democracia é como ela consegue realmente representar as sociedades na sua diversidade. O que eu acho interessante, por exemplo, também no caso do Pacto pela Democracia, é que o esforço é de enfrentar um aspecto da crise, que é a crise de lideranças. Acho que nós tivemos nos últimos 30 anos líderes muito mais do que 30, desde 1988, líderes muito importantes que fizeram a transição da democracia, mas com o tempo, não é? Ou porque passou o tempo, ou porque morreram, ou porque foram substituídos, nós fomos progressivamente indo para um caminho em que os partidos já não se dedicam tanto ao esforço de recrutar novas lideranças, de formar novas lideranças, projetá-las, dar espaço para... É muito difícil que as novas lideranças tenham lugar nos partidos. E eu vejo, por exemplo, não é, especialmente no caso também, além da RAPS, do Pacto pela Democracia, eu vejo esse esforço no sentido de que é preciso localizar nos movimentos sociais, nos agrupamentos, inclusive nos identitários, que estão muito ligados à temática da exclusão racial, ou da exclusão das mulheres na política, né? É preciso identificar novas lideranças, apoiá-las, estimulá-las a participar, a que se apresentem, que se candidatem, mas, ao mesmo tempo, formá-las para uma perspectiva republicana, aberta, que é capaz de pensar a democracia com os seus conceitos mais fundamentais, né? Então, acho que esses exemplos, de alguma maneira, apontam para uma sociedade civil nova. O último exemplo que eu queria dar foi isso que aconteceu algumas semanas atrás, que foi um agrupamento dessas novas organizações que se constituiu numa espécie de comissão que foi aos Estados Unidos, né, entrar em contato com autoridades americanas do Departamento de Estado, mas também do Congresso norte-americano, para advertir para os perigos, para os riscos que a democracia brasileira
está vivendo, não é? Não no sentido, evidentemente, de pedir a intervenção americana, mas no sentido de buscar apoio internacional para um momento de crise em que nós não podemos estar, digamos, isolados. Não? Ao contrário, nós precisamos exatamente ter a parceria, a solidariedade dos agrupamentos que também são democráticos e que, de alguma maneira, podem ajudar a pensar esse momento de crise, esse momento de ameaças que nós estamos vivendo. Eu queria só lembrar aqui as associações que participaram dessa comissão que foi aos Estados Unidos, que foram a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Comissão ARNES, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o Conectas Direitos Humanos, o GLDs Instituto da Mulher Negra, o Greenpeace do Brasil, o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Marielle Franco, o Instituto de Referência Negra Peregrino, o Instituto Vladimir Herzog, o Pacto pela Democracia, que eu já mencionei, a Transparência Internacional Brasil, o Uniafro, a Voz das Comunidades, o 342, a NAVE e o Washington Brasil Office. Né? Quer dizer, eu tô listando essas associações para indicar o que me parece que sejam os representantes dessa nova fase da sociedade civil brasileira. Ela reconhece problemas, ela identifica, ela diagnostica a nossa crise, mas, ao mesmo tempo, ela vai para uma nova modalidade de ação, buscando formar lideranças, mas, ao mesmo tempo, atuando, pressionando. Não é? Algumas dessas organizações que eu mencionei também têm tido um papel muito importante em momentos em que o Congresso Nacional vai tomar decisões. Não apenas buscam participar das conferências para apresentar pontos de vista quando se trata da votação de projetos de lei, não é? Mas às vezes fazem propostas de modificação dos projetos de lei, como ocorreu por ocasião, por exemplo, do debate da reforma política e agora de questões que envolveram não é, decisões muito importantes que mudaram o estatuto, por exemplo, do estado de emergência, né? Se criou uma circunstância artificial para votar um estado de emergência no qual se permitiria que o governo ultrapassasse né, o teto de gastos. Né? Houve muita pressão, muita participação nesse sentido e uma busca de identificar os parlamentares que votaram em qual direção e qual a pressão que deve se exercer sobre eles. Acho que é uma novidade na política brasileira, extremamente importante e que pode indicar uma mudança exatamente da nossa história política, num sentido mais participativo, mais diversificado, não é? E que, ao invés de jogar água na polarização que aparentemente desde 2018 se agravou no Brasil, é a ideia de reconhecer que os diferentes podem conviver, podem trabalhar e podem, digamos assim, construir, melhorar, aperfeiçoar a democracia brasileira. Né? Interessante. Agora, uma coisa que eu até mencionei na abertura do episódio, né, que me parece uma novidade interessante, é essa questão do setor empresarial se envolvendo na defesa da democracia nesse momento. Né? E aí a gente estaria falando, talvez, do que você chamou do primeiro tipo, né, de organização da sociedade civil, que seriam essas organizações de natureza mais tradicional, do âmbito corporativo, por exemplo, mas que, de qualquer maneira, aí é um elemento novo, não tanto pela natureza das organizações, mas pelo tipo de posição que elas têm agora. A gente viu em outros momentos entidades empresariais, enfim, talvez até apoiando, lá em 64, a ruptura do regime democrático, né, ou mais recentemente tomando um partido específico em algum tipo de embate político. Mas esse posicionamento a favor da democracia me parece uma novidade, e uma novidade relevante. Como é que você enxerga isso, Zé Álvaro? Não, eu acho que você tem inteira razão, eu estou inteiramente de acordo, e acho que, quer dizer, em relação ao panorama que tinha se formado a partir das eleições de 2018, é uma mudança de posição.
Quer dizer, nós estamos diante de um segmento social extremamente importante pelo seu papel econômico e pelo seu papel político, que avalia as suas posições, é capaz de autocriticar a sua própria posição e modificar, ter uma posição nova. Nesse momento, segmentos muito importantes, inclusive parcelas do agronegócio, aderiram ao manifesto da Fiesp, por exemplo, né? Segmentos da economia industrial, né? Do empresários industriais, e a FEBRABAN, vamos, digamos, reconhecer, vamos afirmar com toda clareza que não é tão comum que a FEBRABAN, que é um segmento do capital financeiro tão importante no Brasil, se pronuncie. Nesse caso foi muito claro, é um pronunciamento, não é eleitoral, não é? Ele é fundamentalmente de defesa, de reafirmação, né, do Estado democrático de direito, de reafirmação do império da lei, mas principalmente de contrarrestar a ideia de que a urna eletrônica ou o processo eleitoral brasileiro está fraudado, foi fraudado ou pode ser fraudado. Eles estão dizendo não é bem assim. Não é? Existem provas, existem procedimentos que foram verificados e tomaram uma posição diferente da que tinham tomado em 2018. Mas eu acho, Cláudio, uma coisa interessante. Olhando uma experiência recente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, eles fizeram uma série de seminários muito interessantes também, em torno dos 200 anos da independência brasileira, com uma palavra de ordem que eu achei interessante, né? Me convidaram para participar e eu achei muito interessante essa palavra de ordem que foi adotada pela CNI, que é a ideia de, 200 anos depois da independência, pensar o Brasil e pensar o futuro, pensar as próximas décadas, os próximos anos, e, de alguma maneira, fazer com que o esforço dos participantes dos seminários que eles fizeram fossem na direção, de novo, não só de criticar ou de eventualmente reconhecer ameaças e riscos para a democracia ou para a economia ou o não funcionamento do governo nesse momento, mas formular propostas. E surgiram muitas propostas, né, que estão sendo agora, vão ser publicadas num livro organizado pela Confederação Nacional da Indústria. Quer dizer, eu acho que esses vários exemplos, né, de alguma maneira estão mostrando que os tipos que eu mencionei da sociedade civil, eles começam, de alguma maneira, a se misturar. Não é apenas por causa da base corporativa que alguns dessas expressões da sociedade civil permanecem na posição anterior. Às vezes representam uma mudança que exatamente está voltada para pensar como nós vamos sair, não é, desse dilema brasileiro em que nós tivemos recessão, tivemos paralisia do desenvolvimento econômico, não é? E, num certo sentido, uma estagnação numa renda mínima, né? Numa renda média mínima, que, na verdade, em relação a 10 anos atrás, é uma perda não é? De renda das pessoas comuns, sem falar do aumento da miséria, sem falar do desemprego, não é? Dessas questões mais recentes. Que você tenha associações como a Confederação Nacional da Indústria, né, ou segmentos semelhantes, de alguma maneira se voltando e dizendo nós queremos formular propostas, é um bom indicador de uma vitalidade da sociedade civil, na minha opinião. Agora, esse risco democrático que nós corremos hoje, que leva, inclusive, a uma novidade dessa natureza, imagino que, enfim, embora ele esteja hoje muito mais explícito por conta, inclusive, da postura do presidente da República, né, a postura do governo e de muitos dos seus aliados, acho que ele não reflete só um episódio, né, uma coisa que ocorre circunstancialmente. Imagino que a gente esteja, na realidade, vendo talvez um processo de fragilização da democracia brasileira, cujas raízes são mais antigas, diria até mais. Provavelmente a eleição do atual presidente da República como alguém que se apresentou como antipolítico, né, como a negação de tudo que estava aí, como aquele que vinha para, vamos dizer, destruir tudo e talvez, vamos dizer, criar um cenário de limpeza geral, isso tudo já tem a ver com essa crise anterior, né?
Como é que você identifica a natureza dessa crise, o desenvolvimento dela? Quando é que isso começou e que crise é essa, Zé Álvaro? Eu estou muito de acordo com essa formulação que você faz. Eu acho que é preciso pensar a crise como respondendo a problemas estruturais que vêm de mais tempo que não estavam sendo resolvidos, né? Eu tenho um ponto de vista muito particular sobre isso, que eu nem sempre muito consoante com os nossos colegas na área da ciência política. Eu acho que nós temos um problema com o sistema presidencialista. É preciso cair a ficha, né, do que acontece com esse sistema. Ele tem gerado, desde a democracia de massas do período 46-64, ele tem gerado uma perspectiva de crise que é mais ou menos permanente. Vira e mexe, cria instabilidade, cria rupturas que não são muito favoráveis à manutenção de, digamos assim, de um governo racional que tem planejamento e que pode realizar suas metas. Interrompe, muitas vezes, o funcionamento da economia, interrompe o crescimento, né? E se a gente olhar o sistema presidencialista brasileiro, que tem uma assimetria de poderes entre o presidencialismo e o executivo e o legislativo, né? Esse sistema, quando tem crise que leva, por exemplo, à perda de hegemonia do governo, eventualmente até do Estado, só tem duas saídas para sair da crise. Ou você espera as eleições 4 anos depois, ou 3 anos depois, ou 2 anos depois, e com isso, como nós estamos vendo no caso do presidente Jair Bolsonaro, você prolonga a crise por um período de tempo muito longo, ou você tem que adotar a solução limite, que é o impeachment. Mas o impeachment divide a sociedade, traumatiza a sociedade, paralisa o funcionamento da economia, paralisa as propostas, traz um novo governo, tem que começar tudo de novo. É uma complicação. Se você dissesse, olha, em 100 anos houve um impeachment, mas nos últimos 30 nós tivemos 2. E no período anterior você teve golpe de Estado, suicídio de Vargas, renúncia do Jânio. Quer dizer, de alguma maneira é preciso pensar, será que esse sistema está sendo funcional para uma sociedade complexa como o Brasil, que precisa, de alguma maneira, enfrentar questões, não é, extremamente difíceis, né, e que nós precisamos ter capacidade de governabilidade, de governos eficientes, capazes de um funcionamento permanente. Eu acho que é preciso levantar uma dúvida sobre isso. Eu, pessoalmente, sou favorável, não é, ao semipresidencialismo, a exemplo do que existe em Portugal e na França, em que você separa as funções do chefe de Estado das funções do chefe de governo. O chefe de Estado pode cuidar das relações internacionais externas, pode cuidar de instituições como as Forças Armadas, mas ele não precisa se envolver no dia a dia. No dia a dia, cabe ao chefe de governo na sua relação com as coalizões que o apoiam no Congresso ou no Parlamento, né? Acho que nós deveríamos, pelo menos, reabrir o debate sobre isso. Eu não estou dizendo que essa solução ela é, em definitivo, a melhor, mas eu acho que reabrir o debate é importante. O segundo aspecto extremamente importante da crise que eu vejo, da crise permanente, não é a questão da representação, a crise da representação. Nós temos um sistema de representação proporcional com lista aberta, não é, que tem um desequilíbrio na representação dos estados, torna muito difícil a absorção de minorias, e as pessoas não se sentem representadas, né? Isso tem uma associação forte também com a fragmentação partidária. Eu conduzi uma série de pesquisas em torno da temática da confiança das pessoas nas instituições, e partidos políticos e o Congresso são as instituições que têm a mais baixo nível de confiança da população. Nós temos 30 e poucos partidos políticos no Congresso, mas as pessoas não se sentem representadas. Perto de 90% diz, não tem nenhum partido que me representa. Então, acho que esse é um problema. Qual o problema? A de que essa função fundamental dos eleitores estarem representados no sistema político precisa ser aperfeiçoado, precisa ser repensado. Talvez o voto distrital misto, mas mecanismos que aproximem o representado do representante e abra, digamos assim, a avenida pela qual os eleitores podem ter mais informação, acompanhar melhor e, ao mesmo tempo, não é, controlar os seus representantes, né?
Eu acho que o terceiro problema, Cláudio, eu vou citar de maneira muito rápida por causa do nosso tempo, não é? Eu não quero tomar todo o tempo, mas o terceiro problema muito importante é a questão militar. Nós temos, desde a proclamação da República, uma constante interveniência dos militares na política brasileira. No primeiro governo republicano, com o Marechal Deodoro e depois Floriano Peixoto, já houve uma crise, né? Que levou, aliás, à renúncia do Deodoro. Depois nós tivemos a intervenção nos anos 20, dos tenentistas. Depois nós tivemos com Getúlio Vargas, 37. Depois a derrubada do Getúlio em 45. Depois a crise que levou ao suicídio em 54. Né? Depois a quase não posse do presidente Juscelino Kubitschek, se não fosse o general Henrique Lott, ele não teria assumido a presidência da República porque tinha uma conflagração militar contra. Depois o golpe de Estado, depois a ditadura militar. Quer dizer, há uma sucessão na história de intervenções, não é? E eu acho que nós precisamos repensar o papel dos militares num diálogo, inclusive com os chefes militares, com os oficiais, não é, para circunscrever as Forças Armadas a seu papel na área da segurança, subordinadas à autoridade dos políticos civis eleitos. Né? Aqui entra uma questão complexa. De um lado, é preciso retirar, por exemplo, da Constituição os mecanismos que permitem a intervenção dos militares. Eu acho que o artigo 142 da Constituição merece ser rediscutido, porque tem a ideia de que, convocado ou chamado por um dos poderes republicanos, os militares podem ser conclamados a assegurar a garantia da lei e da ordem. Né? O historiador José Murilo de Carvalho chamou atenção para uma coisa interessante. Analisando as constituições brasileiras desde a independência, ele diz: nós tivemos 7 constituições até agora, das quais, em 5 delas, tem mecanismos que facilitam a intervenção dos militares na política. Então, tem um padrão aqui a ser discutido. Né? É complexo, é difícil, alguns acham até perigoso abrir esse debate, essa discussão, mas eu acho que é um dos 3 ou 4 problemas importantes de funcionamento da democracia brasileira que, a meu juízo, levantam questões, comprometem a qualidade do funcionamento do regime. E dessa maneira, né, ao invés de assegurar a política como um mecanismo pelo qual as pessoas buscam resolver os seus problemas, resolver os seus interesses, as suas preferências, buscar a felicidade, como os clássicos, não é, advogavam, não é? A política, ao invés de servir a isso, acaba muitas vezes, não é, circunscrita ao interesse de grupos muito seccionados que não necessariamente são democráticos. Né? Então, acho que esses 3 problemas vão na linha da sua pergunta, da sua preocupação com questões que são permanentes. Em 2018, num certo sentido, eu acho que o que ocorreu é que, depois das grandes manifestações de 2013, que tinham levantado uma dúvida sobre o funcionamento da política no Brasil, especialmente do papel dos partidos políticos, não é? E uma crítica aos serviços públicos como educação, saúde e segurança, não houve resposta por parte dos líderes democráticos, dos partidos que se consideram democráticos, não houve uma resposta àquelas críticas. E, sob o influxo, inclusive, da Operação Lava Jato, que jogou muita luz, digamos, sobre procedimentos, práticas de corrupção, com todos os erros que a Lava Jato cometeu, e ela cometeu erros importantes, como nós sabemos, a Lava Jato, no entanto, jogou luz para um aspecto importante do funcionamento da política, que é a centralidade da corrupção em muitos processos de funcionamento da nossa democracia. Bom, em 2018, ninguém respondeu isso, a não ser Jair Bolsonaro, que se apropriou da questão, apesar de nos 28 anos que antecederam na sua participação como deputado federal, ele nunca tinha tocado nesse assunto, nem apresentado nenhum projeto, nem de alguma maneira indicado que era um problema ao qual ele queria se dedicar. Ele aproveitou uma circunstância, não é? E é verdade que também a facada ajudou muito depois
a dar a ele uma visibilidade que ele não tinha antes. Mas nesse conjunto de circunstâncias que ocorreu, o ponto que eu quero chamar a atenção é que houve muito pouca participação e intervenção dos líderes que nós poderíamos chamar democráticos, para enfrentar esses problemas estruturais permanentes da democracia. Deixou-se um espaço aberto para a antipolítica, deixou-se um espaço aberto para identificá-la apenas com práticas de corrupção, quando nós sabemos que não é isso. A política brasileira tem esse problema, mas esse não é o único problema, nem o mais importante. Não é? Então, nesse contexto, se criou um ambiente que, a meu juízo, favoreceu a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que desde o seu primeiro momento, né, desde o seu primeiro momento como presidente, reiterou a defesa da ditadura militar, inclusive da tortura, né, e depois avançou na direção do que nós vimos desses quase 4 anos de ataque às instituições, de crítica às instituições, num certo sentido de não aceitação a uma questão fundamental da democracia, que é a separação dos poderes republicanos. Ele entende que a vontade que ele tem como chefe do Executivo deveria se sobrepor ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. É uma distorção, digamos assim, do conceito mais fundamental da democracia, que envolve a noção de separação de poderes, para que haja um equilíbrio no funcionamento, não é, dessas instituições da democracia. Não é? Agora, eu queria pegar um ponto que você frisou agora, que é essa questão dos militares como um fator constante de instabilidade, inclusive por diretriz constitucional, né? E como você lembrou bem, mencionando o José Murilo de Carvalho, por uma diretriz constitucional que remonta, inclusive, a outros textos. Agora, a gente vive um momento em que há um governo coalhado de militares. Né? Antes de qualquer possibilidade de intervenção, que a gente vê agora, por exemplo, nesse conflito dos militares com o Tribunal Superior Eleitoral, né, nessa tentativa de desqualificação, até eu diria tentativa de se tornar uma espécie de órgão de controle externo da Justiça Eleitoral, tanto que isso recebeu um rechaço claro, evidente e muito direcionado a essa tentativa por parte do ministro Fachin, né, que preside o TSE nesse momento. Agora, não é um problema esse governo ter não só aberto a porta para os militares terem voltado à política, o que já seria complicado, embora eu acho que tem um precedente perigoso ali, que foi, ainda no governo Temer, por exemplo, a nomeação de um general para o Ministério da Defesa. Exatamente. Acho que ali você já tem um problema grave, além da questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, cujo comando foi dado também ao militar que, coincidentemente, eu diria, é atualmente o candidato a vice-presidente do Bolsonaro. Mas talvez a gente esteja falando de um governo que é, em boa medida, e há quem defenda isso muito veementemente, resultado de um projeto de setores militares importantes, né, de alto comando, né, que, digamos assim, aparece primeiro naquela manifestação via Twitter do general Vilas Boas, quando ele tenta ali intimidar o Supremo Tribunal Federal, que parece uma tentativa bem sucedida em relação àquele habeas corpus, que seria julgado do Lula naquele momento, e que me chama a atenção também que logo que o Bolsonaro toma posse, ele se dirige ao Vilas Boas publicamente e diz, olha, eu agradeço muito ao senhor e há coisas aqui que só nós dois sabemos. Queria que você avaliasse um pouco qual é a importância que tem essa presença tão central dos militares na política nesse momento, neste governo, como uma ameaça à democracia, que requer, né, inclusive, que toda essa mobilização aconteça. Eu acho que é provável que em algum núcleo, né, de oficiais da reserva, provavelmente em contato com oficiais da ativa, né, haja um projeto do que eles entendem que pode ser necessário para desenvolver o país, né? E em si mesmo isso não é, digamos, não é ruim se vier para o debate público, se tiver transparência e entrar no debate através dos mecanismos próprios da democracia, dos partidos políticos, do Congresso, o debate dessas questões. Mas não é isso que tem acontecido, né? E, na verdade, como o Bolsonaro se entende como representante das Forças Armadas do governo, ele procurou dar uma identidade
também militar para o seu governo. E como você disse, né, lembrou bem, chamou um número extremamente grande de militares. Eu acho que tem duas questões aqui que suscitam debate e que precisam de mais elaboração, né? Primeiro, é preciso voltar a uma questão. Não está devidamente regulado o modo como oficiais da ativa podem participar de governos, né, de quaisquer governos. É preciso reexaminar essa questão, né? Eu vi as manifestações de dois dos ex-ministros da Defesa, Raul Jungmann e um outro que não me lembro agora, mas chamando atenção para isso, né? Que era necessário repensar essa questão para poder normatizar de que modo os oficiais da reserva podem participar. É claro, é muito claro qual é o modo pelo qual isso poderia ser resolvido. Quem está na ativa e quer assumir um cargo no executivo deveria imediatamente ir para a reserva e passar a atuar como cidadão. E, se quiser, filiado, não é, associado a partidos políticos. Agora, acho que há uma segunda questão, Cláudio, que eu até penso que é mais importante do que a primeira, que é o seguinte: ao lado dessa observação de que em 5 constituições, de um total de 7, tem estímulos para a participação política dos militares, ao lado disso, é preciso considerar também que os políticos civis se dedicam muito pouco no Congresso Nacional, nos programas de partidos, no debate público, às questões que envolvem a participação das Forças Armadas como instituição. Em primeiro lugar, no que diz respeito à perspectiva de como organizar a segurança do país, segurança no sentido amplo, inclusive externo, né? E, em segundo lugar, em pensar que tipo de papel se admite que os militares podem ter em problemas como o que nós vimos. Você lembrou bem a atuação do Braga Neto, porque ele foi o chefe da intervenção, quando houve intervenção no governo Michel Temer, no Rio de Janeiro, né? É preciso pensar se é isso que nós queremos das Forças Armadas, né? E isso, os políticos civis, né, que de alguma maneira são a contrapartida no Ministério da Defesa dos técnicos que são militares, porque tem muitos civis no Ministério da Defesa. Os políticos civis, de alguma maneira, precisam avançar a formulação, digamos assim, o pensamento crítico sobre essa dimensão que até agora tem sido pouco trabalhada. Isso nos permitiria estabelecer também mecanismos em que esses oficiais da reserva e da ativa que estão formulando planos para o país, que, num certo sentido, podem imaginar que a única maneira de resolver o que eles identificam como sendo os pontos de estrangulamento do desenvolvimento são eles, os militares, não é? Seria uma maneira de estabelecer um terreno, um âmbito, uma área em que esse debate pudesse se travar com as autoridades civis eleitas, não é? Que, para lembrar a contribuição de 2 colegas nossos que foram muito importantes no debate da democratização, Juan Lins e o Alfred Stepan, sem a autonomia dos líderes civis eleitos, não é? Dos líderes civis que são eleitos e, portanto, respondem à soberania dos eleitores, sem esta autonomia, não há democracia que consiga se construir, nem governo que consiga funcionar. Esse debate precisa ser travado com essas figuras do mundo militar. Eu acho que essa ideia, que às vezes permanece, né, de que são setores completamente separados, sem comunicação, não é boa para a democracia. Eu vejo muitas vezes na mídia, e mesmo em debate nosso na universidade, de colegas nossos, nós não sabemos bem qual é o pensamento militar. Não faz sentido que uma sociedade, um país tão complexo como o Brasil, a esta altura, com tudo que aconteceu na história, nós não tenhamos, digamos, meios, mecanismos pelos quais se possa dialogar com os chefes militares, com os intelectuais da área militar, para, de alguma maneira, enfrentar essas questões. Não estou dizendo que necessariamente se resolve tudo com isso, mas acho que alguns passos nesta direção são necessários se nós quisermos, digamos, diluir esses pontos de estrangulamento pelo qual nós temos tanta intervenção militar e, como você lembrou no caso do ex-comandante do Exército, do general Vilas Boas, em momentos tão decisivos. Aliás, além dessa
desse episódio que você mencionou do Bolsonaro, agradecer a ele quando foi eleito, né, por alguma coisa que não foi explicitado publicamente. O próprio general Vilas Boas, numa entrevista, se não me engano, no ano passado, ele disse que chegou a declarar, fazendo a seguinte afirmação, que aquela intervenção, através de um Twitter que ele fez, numa ação de habeas corpus, né, apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela defesa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que aquela intervenção, ele estava preparado para reagir no dia seguinte sobre o que aconteceria. Ele nunca explicou reagir como. Mas veja, essa é uma questão absolutamente crucial para o país. Nós precisamos saber, nós precisamos debater, nós precisamos entrar nesse debate. E isso se faz se os políticos civis também se envolverem mais na política propriamente militar, se envolverem mais nas questões de segurança, se envolverem mais na necessidade de um melhor aparelhamento das Forças Armadas para enfrentar os desafios de segurança. Há uma série de questões, não é, que tem que ser, de alguma maneira, o debate ampliado e colocado de maneira mais transparente, né? Veja que na votação da reforma da Previdência houve uma diferenciação entre o tratamento dado aos funcionários civis e aos funcionários militares, né? Eu não sei se nós podemos prosseguir no debate das questões brasileiras, sempre admitindo mudanças e admitindo diferenças dessa natureza. E, para isso, o debate precisa se ampliar. É claro que sempre quem tem mais força tem mais poder. Quem tem mais força tem mais poder, provavelmente vai querer impor a sua opinião. Mas eu não vejo outra maneira na democracia, senão nós avançarmos no tratamento dessas questões, não é, como questões que são fundamentais, como questões que são de todos nós, não é? Agora, você tem discutido muito isso ultimamente, inclusive no âmbito do IEA, né? Até de novo mencionei isso logo na abertura, de que talvez a gente esteja aí vivendo uma era de retorno de autocracias, né? E nós temos visto também uma larga literatura sobre isso, que até se popularizou bastante, essa questão do risco, né, das democracias morrerem por dentro. Você enxerga de que maneira para nós hoje esse risco, Zé Álvaro? Eu posso responder de uma maneira muito breve por causa do tempo, né? Eu tenho agora uma sequência, um outro compromisso. Mas eu acho que é uma lembrança importante que você faz do risco das autocracias, né? A autocracia é aquela situação em que o líder que está na função de chefe de Estado tenta passar com o apoio dos seus segmentos de apoiadores, né, a ideia de que ele é o intérprete do poder e, num certo sentido, ele é a figura com a qual se explica, digamos, a dinâmica de funcionamento do poder. Eu acho que todas as tentativas que são feitas, não só em experiências governamentais como a do Brasil, de Bolsonaro, mas mesmo em outros países, todas as experiências que vão na direção de solapar as instituições, especialmente as instituições de fiscalização e controle, são medidas, são passos que vão na direção de naturalizar, por assim dizer, uma perspectiva desse tipo de modalidade de governo, das autocracias, né? A ideia de que a autocracia, que nas autocracias, não é, os sistemas de condicionamento, de dependência de quem governa, os mecanismos de fiscalização e controle desaparecem. Quer dizer, na Hungria, por exemplo, não é, o líder do Estado, o chefe de Estado, conseguiu ter uma interferência no poder judiciário, demitiu ministros, né, que não o apoiavam e nomeou outros no lugar. Na Polônia ocorreu algo parecido, né? Há, de alguma maneira, uma indicação, né, uma suspeição de que Bolsonaro quer fazer algo parecido quando ele diz: eu tenho 2 ministros no Supremo e quero aumentar o número de ministros. Há um indício, um sinal de que ele também pensa em alterar as instituições de fiscalização e controle para, digamos, conservar mais poder no âmbito do executivo e, dessa maneira, governar com menos
digamos, menos mecanismos democráticos de controle, né? Acho que vai nessa direção algumas das tentativas que apareceram durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Zé Álvaro, quero novamente agradecer muitíssimo a você por essa conversa, por ter topado participar dela, por ter trazido tanto conhecimento relativo a todos esses temas que nós tratamos. Acho que foi tremendamente esclarecedor, não só para as questões mais imediatas aí da conjuntura, mas também para uma série de temas até de longo alcance, né, da questão da teoria política, como você trouxe aí a discussão da sociedade civil. Enfim, acho que a gente sai dessa conversa muito mais esclarecido a respeito de tudo isso do que estava antes. E, dito isso, eu quero, além de agradecer ao Zé Álvaro, eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanham aqui o canal, acompanham o podcast, seja no YouTube, seja nas mais de 20 plataformas de podcast, em que o Fora da Política Não Há Salvação está disponível. Quem também tem lido aí os artigos que têm saído no blog do Fora da Política Não Há Salvação, no site da Carta Capital, e, claro, reforçar ainda mais o agradecimento para todas as pessoas que têm, por diversas formas, pelo Valeu Demais, pelo Clube dos Canais, pela assinatura simbólica no Benfeitoria, né, até fazendo Pix, enfim, de todas as formas, contribuído aí para o projeto de sustentação do canal. Bem, então, de tudo isso, eu termino por aqui e me despeço. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.